Hoje vou continuar a pintura desse desenho de Nossa Senhora de Lourdes. E esse foi um daqueles desenhos feitos com calma, silêncio e muitas camadas suaves. Enquanto eu pinto, quero compartilhar também algumas dicas que me ajudaram no desenho realista, principalmente na hora de trabalhar pele, luz e também tecidos claros. Eu começo separando os lápis de cor nas tonalidades que quero usar no desenho. Aqui eu tenho vários tons de azul, mas antes de aplicar no papel, eu gosto de testar cada cor para entender qual combina melhor com a iluminação e também a delicadeza que quero trazer para o desenho, porque pequenas diferenças de tonalidade mudam completamente o resultado final da imagem. Então, só depois de definir e testar as cores é que eu começo realmente a construir o desenho no papel. Para esse desenho, estou usando lápis de cor em camadas bem leves. No realismo, principalmente em retratos delicados assim, eu gosto de construir tudo aos poucos, sem pressionar muito no início o lápis. Uma das coisas que mais ajudam no acabamento suave é trabalhar do claro para o escuro. Eu começo sempre pressionando bem de leve o lápis, quase sem força, porque quando marcamos muito cedo, fica mais difícil de criar transições suaves depois. Então eu prefiro construir o desenho em várias camadas finas. Às vezes parece até que nada está acontecendo no começo, mas é justamente isso que deixa o resultado mais delicado no final. É importante lembrar que a luz é o que dá vida ao desenho, por isso eu sempre tento preservar as áreas iluminadas desde o começo, ao invés de tentar recuperar depois. Para isso, eu prefiro escurecer gradualmente as sombras, sem perder a delicadeza das áreas claras. Uma coisa que aprendi com o desenho realista é que o resultado vem das camadas. Nem toda etapa vai parecer bonita inicialmente, às vezes o desenho parece estranho no meio do processo, mas isso faz parte. O importante é confiar no processo e continuar construindo as camadas aos poucos. Nas estrelas da coroa, eu quis criar pontos de luz delicados para contrastar de forma suave com o restante do desenho. Mesmo sendo detalhes pequenos, elas ajudam a conduzir o olhar para o rosto de Nossa Senhora e trazem mais profundidade para a composição. Por isso, gosto de construir esse brilho aos poucos, em camadas leves, preservando a suavidade e também a sensação de luminosidade. Para fazer essa parte das estrelas, eu estou utilizando apenas esses 3 tons de ocre, que eles são esse aqui da Polychromos e esses 2 da Prismacolor. O número 182, PC942 e PC1084. Enfim, em todos os desenhos a gente precisa geralmente de um tom mais escuro, que é esse aqui que eu estou utilizando, um tom médio e um tom mais claro. Para começar, eu começo aqui apagando, né, o rascunho, tá um pouquinho torto. E para fazer a estrela é fácil, né? São só 6 lados. A gente faz assim, com X. E depois adiciona a terceira parte. Tá praticamente pronta a estrela. A gente vem agora aumentando um pouquinho os lados. E para dar o toque final, a gente vem agora primeiro com um tom mais escuro e depois com um tom médio. Aqui eu vou fazer só alguns detalhezinhos para dar profundidade. Meio que contornando a estrela. Essa parte também. Sempre com a mão leve, porque caso a gente erre, dá para apagar, né? E depois de passar esse tom aqui, que é o tom mais escuro dos 3, né? Eu venho com um tom médio, que é mais amareladozinho, pra dar uma cor pra estrela. Eu vou mesclando o tom mais suave com o tom mais claro. Aí, se quiser, a gente retoca um pouquinho um tom mais escuro só nas bordas. Ok. Agora eu vou repetir o mesmo para as outras 2 estrelas. Primeiro apago, né, o rascunho. E venho colorindo primeiro com um tom mais claro,
depois o tom mais escuro e o tom médio por último. Aqui estou usando a borracha elétrica para remover uma das estrelas da coroa, já que Nossa Senhora é representada tradicionalmente com apenas 12 estrelas, um símbolo inspirado na passagem bíblica do Apocalipse. Uma das partes mais delicadas desse desenho é esse tecido branco. E no desenho realista, tecidos claros exigem muito mais observação do que fosse na pintura. Antes de pintar, a gente precisa entender a direção das dobras e onde a luz está batendo. Como o tecido aqui é muito delicado e a gente quer transmitir essa sensação de leveza, temos que evitar contrastes exagerados. E para criar esse efeito mais suave no tecido branco, eu gosto de usar lápis com tonalidades bem próximas entre si. Essas transições mais sutis ajudam a deixar as sombras delicadas e o tecido mais natural. Aqui eu evito o máximo a usar tons de preto para criar sombras e vou criando elas com os próprios tons de cinza em tonalidades parecidas. Para essa parte aqui da roupa eu estou usando basicamente esses 3 tons de cinza. Um pouco mais escuro, um médio, que é esse aqui, e esse aqui é um pouco mais claro. Aí eu vou começando sempre pelo tom médio, né? Apago aqui o rascunho. E vou fazer as marcações novamente. Aqui. Depois de passar esse tom médio, eu vou dar uma escurecida com o tom mais escuro que eu tô usando aqui, que é esse 274 Polychromos. Vou marcar só onde tem as dobras. E agora eu venho mesclando com esse tom mais claro. Deu 2, 3. Agora, para marcar ainda mais a definição dos 2 tecidos, eu vou usar um tom aqui, que é mais pro preto. E vou aqui delimitando os 2 espaços. Eu vou voltar com um tom de cinza mais escuro para esfumar um pouco mais esse preto. E agora, por último, eu vou passar o tom de branco em toda essa parte do desenho para destacar os pontos de luz. Para desenhar a parte dos cabelos, os lápis de cor devem estar bem apontados, porque isso ajuda a criar fios mais finos, leves e naturais. Eu gosto de trabalhar os cabelos sempre acompanhando o sentido dos fios, para dar movimento e profundidade ao desenho. E nas áreas de brilho, uso uma pressão mais suave e deixo pequenos espaços de luz entre os traços. Para deixar a pele mais suave, eu gosto de usar movimentos circulares, pequenos e leves. Isso evita marcas fortes e também ajuda a criar uma textura mais uniforme. Outra coisa que faz muita diferença é misturar tons frios e quentes. Mesmo em áreas claras, eu quase nunca utilizo apenas uma cor. Vou mesclando aí tons de cor de pele, rosa claro, laranja e até mesmo marrom.
E eu também tento deixar o papel respirar em algumas partes, porque o branco do papel ajuda muito na luminosidade da pele. Então, algumas partes vão ficando sem colorir. Para desenhar as rosas, eu gosto de variar os tons de vermelho, rosa e até alguns tons frios nas sombras, porque isso traz mais vida e realismo para a pintura. Nas folhas das rosas, utilizei 3 tons diferentes de verde para criar mais profundidade, contraste e naturalidade na composição. Essa variação de tons faz toda a diferença no resultado final, porque evita que as folhas fiquem chapadas e deixa a pintura muito mais rica em detalhes e realismo. Outra coisa que faz muita diferença é começar observando o movimento das pétalas antes mesmo de pensar nos detalhes. E em vez de contornar tudo de uma vez, vou construindo as camadas aos poucos, trabalhando primeiro as sombras e volumes para dar profundidade à flor. E assim essa pintura vai ganhando vida, detalhe por detalhe. Cada camada, cada cor e cada traço foram pensados com muito carinho para transmitir delicadeza, luz e significado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pedacinho desse processo comigo.